Olá pessoal do segundo ano, aqui é o professor Ademilson Pereira Ribeiro. Estou aqui para a gente dar continuidade ao nosso plano de estudo tutorado. Vocês estão no segundo ano, mas nós estamos avançando o ano aí com o nosso trabalho. Lembrando então que nós estamos aqui no volume 6 já do nosso trabalho, né? Imagino que vocês tenham essa percepção, que eu também tenho, de que todo volume nós temos um grande conjunto de informações. Cada volume do plano de estudo tutorado, a gente procura desenvolver ao máximo as atividades para que vocês continuem realmente estudando, aprendendo, desenvolvendo o currículo escolar. Bom, então o que nós estamos trabalhando aqui, pessoal? Sumário do PET, volume 6. Nós estamos trabalhando na língua portuguesa, parte da literatura, muito significativa. Lembrando que qual é a escola literária que nós estamos trabalhando? Nós estamos trabalhando o romantismo. Aí, pessoal, na primeira semana a gente trabalhou esse tema aqui, ó, o índio na literatura brasileira. Então aqui nós trabalhamos os chamados romances indigenistas, que eram romances que tinham como figuras centrais o índio. Esse mesmo tema nós vamos aprofundar essa semana. Semana 2 aqui a gente vai trabalhar o indígena na literatura brasileira. Só que aqui eu quero lembrar vocês o seguinte: o que é muito comum no Enem, nos vestibulares? Hoje em dia é muito comum não cobrar só, por exemplo, um texto do romantismo. Então colocar lá, por exemplo, um trecho do livro do José de Alencar, Iracema. Hoje em dia é muito comum cobrar a intertextualidade, que nós já até estudamos. O que é a intertextualidade? É o discurso entre os textos. Então você pega uma questão do Enem de nível médio ou difícil, em que você vai ter dois textos. Esses dois textos terão o mesmo tema, o indígena na literatura brasileira. Só que pega lá um trecho da obra do José de Alencar e pega uma música do Chico Buarque, pega uma música do Caetano Veloso. E isso faz com que vocês façam um chamado cotejo analítico, que é quando a gente pega dois textos e compara detalhadamente um e outro. É isso que nós vamos fazer nessa segunda semana. Só para a gente recordar, na semana passada eu pedi que vocês fizessem um mapa mental sobre a história da literatura brasileira. Aí nesse mapa mental eu recordei com vocês que nós, na literatura brasileira, nós começamos a nossa literatura com o chamado quinhentismo. 1527, a chamada literatura de informação ou literatura catequética, quando os jesuítas, fazendo a catequese dos índios, lhes ensinavam a ler e escrever. Nós começamos aqui então com os padres jesuítas a literatura brasileira. Depois nós tivemos o barroco em 1601, com três vertentes aqui importantes, duas marcantes, o cultismo, o conceptismo e a híbrida, que é a oposição entre eles. Depois nós tivemos o arcadismo, que é o equilíbrio entre fugere urbem, fugir da cidade, a natureza bucólica. E aí nós chegamos então na escola que nós estamos trabalhando, que é o romantismo. O romantismo nós temos três fases. Nós estamos estudando a primeira fase, que é o indianismo. Então a fase em que o índio é considerada a figura central, o personagem central dos romances. Depois nós vamos estudar um pouquinho o ultra-romantismo, que é o exacerbado, o exagero do amor, Aí nós temos depois a fase condoreirista, o condoreirismo. Depois segue a literatura brasileira. Vocês ainda vão estudar ainda o realismo, naturalismo, o parnasianismo, o simbolismo, e a última escola literária que vocês estudam no terceiro ano é o modernismo. Como sempre, eu gosto de colocar um mapa mental aqui para vocês estimularem. Lembrando, quem não entregou o mapa mental a semana passada, pessoal, fazer o mapa mental e colocar lá no nosso grupo. Eu sempre lembro vocês que o mapa mental é uma estratégia criativa de anotação. Então nós podemos escolher, uma estratégia passiva de anotação, você pegar o seu computador, notebook, celular, qualquer coisa aí, ou que seja caderno e caneta, e sair copiando sem mais nem menos. Agora o mapa mental não, o mapa mental é uma estratégia criativa de leitura. Você vai usar cores que têm um aspecto motivacional, você vai usar letras diferentes para poder incentivar áreas do teu cérebro que normalmente você não incentiva. Você vai usar formas geométricas, setinhas, formas geométricas, desenhos, círculos, quadradinhos, fazendo a matéria ser mais visual.
Isso faz com que você trabalhe a parte conceitual da matéria, que é uma parte muito importante da memória para que o aluno desenvolva o conhecimento, e a parte visual. Então caprichem nos nossos mapas mentais, hein, pessoal? Então a semana 2 aqui, o que a gente vai trabalhar? Continuamos trabalhando a literatura brasileira, vamos trabalhar novamente o indígena na literatura brasileira, a habilidade nossa que é estabelecer relações intertextuais, como eu disse para vocês. As questões fáceis no Enem, no vestibular, elas cobram um tipo de texto. Médio ou difícil cobra a relação entre textos. Então, ó, estabelecer relações intertextuais entre o texto literário e uma outra manifestação cultural sobre o índio. Quais são os conteúdos relacionados aqui? A literatura brasileira. Vamos ler aqui, nós temos uma canção aqui, ó, escrita por Chico Buarque, né, numa das grandes produções dele, né, um disco chamado As Cidades. Ele produziu essa canção aqui chamada Iracema Voou. Olha o título, Iracema Voou. Primeiro, o título tem uma palavra-chave, que é Iracema, que aí vocês se recordam. Iracema é a personagem central do livro Iracema, de José de Alencar. Então aqui nós já temos uma intertextualidade. Vamos lembrar que lá na obra de José de Alencar, a palavra Iracema é um anagrama de América, ou seja, a palavra América ao contrário. Chico Buarque ele é tão genial que ele desvendou esse anagrama aqui pra gente. Então ele começa, Iracema voou para a América. E aqui nós temos uma polissemia. A palavra América aqui tanto pode ser tomada como América. É muito comum que os Estados Unidos se apropriem dessa palavra. Os Estados Unidos dizem, nós somos a América. Se eles são a América, o que sobra inteiro no continente americano? Então, olha o raciocínio crítico aqui apresentado na letra da música. Se só os Estados Unidos, né, se dizem a América, o que sobra para baixo? A América Central e a América do Sul. Quantos países sobram para baixo? Então, nós temos aqui uma apropriação da identidade americana, tá certo? Então, leva roupa de lã e anda lépida. Vê um filme de quando em vez, não domina o idioma inglês. Lava chão numa casa de chá, tem saído ao luar. Lembrando que o luar que é um elemento natural que realmente aparece quando José de Alencar faz a descrição da Iracema lírica lá no seu texto. Com um mímico ambiciona estudar, canto lírico, não dá mole para a polícia, e aí entra um aspecto moderno, né, gente? A opressão da polícia, as comunidades, principalmente as comunidades periféricas, né, as periferias das grandes cidades. Se puder, vai ficando por lá. Tem saudade do Ceará. Então aqui nós vemos que a Iracema, ela é uma migrante dentro do nosso próprio país. Saiu do Nordeste e veio para uma grande cidade. Mas não muita, uns dias afoita, me liga a cobrar. É Iracema da América. Então é a canção do Chico Buarque, Iracema Voou, do disco As Cidades. Começando aí as atividades, gente, a primeira pergunta é uma pergunta bem interessante. Ela diz assim, como podemos interpretar o comportamento de Iracema no romance de José de Alencar? Aqui você vai lembrar que o comportamento de Iracema lá é um comportamento extremamente voltado para a natureza. Aliás, há uma identidade perfeita entre a Iracema, de lábios de mel, definindo ela como uma projeção da natureza. Aí pergunta, você considera que a Iracema descrita na canção de Chico Buarque desempenha o mesmo papel que a Iracema do romance? Justifique sua resposta. Você é livre para raciocinar, mas eu pus uma linha de pensamento aqui. Não, por quê? A Iracema do romance está ligada diretamente aos hábitos da natureza. É a idealização do índio na primeira fase do romantismo. Já a Iracema da canção é uma Iracema moderna, entre aspas, né? Com os problemas da vida moderna, como eu disse, da periferia, da violência da polícia. A letra B pergunta assim, gente, há elementos na canção que permitem identificar a personagem e o espaço do qual os escritores falam? Identifique e transcreva qual é essa personagem e os espaços onde cada uma vive e responde sobre elas. Pertence a essa mesma classe social. A nossa resposta vai no seguinte. A Iracema da canção do Chico Buarque, Iracema Voou, ela se mudou do Ceará. Vive numa favela, numa periferia,
já é moderna, mas não é como antes, né? Não vive de acordo com a cultura indígena. Já a outra personagem, ela parece ser uma pessoa que ela é apaixonada. E essa é alguém que parece ser pelo menos da classe média. Então, o texto, normalmente, principalmente as canções do Chico Buarque, do Caetano Veloso e do Gilberto Gil, nós temos várias camadas de vozes. Isso é bem difícil de interpretar, mas lendo com calma vocês interpretam bem. É o chamado fenômeno polifônico na música popular brasileira. Então, quando você lê a letra da canção, parece que tem só uma voz. Aí, quando você identifica uma segunda ou até uma terceira voz, que é o nosso caso aqui. A letra C, pessoal, pergunta assim: na música, temos a Iracema como uma imigrante, Iracema do mundo globalizado e a Iracema lírica. Identifique no texto cada uma delas. Bom, a Iracema imigrante é a Iracema que voou para a América, que tem saudade do Ceará. A Iracema do mundo globalizado é aquela que leva roupa de lã e anda lépida e vê um filme de quando em vez. Não existe nada mais marcante da cultura americana do que o filme, né? Hollywood, suas produções cinematográficas. E a Iracema lírica? A Iracema lírica é a virgem dos lábios de mel, que tinha os cabelos mais negros que a asa da graúna e mais longos que o talhe da palmeira. Isso aqui a gente viu no original do livro do José de Alencar. Pessoal, essa semana eu quero pedir para vocês trabalharem um mapa mental a respeito da redação. Nós daqui a pouco vamos trabalhar um pouco aí a carta, né? A respeito dos 300 anos de Minas Gerais. Então eu pus um mapa mental aqui para vocês reproduzirem, recriarem. Planejamento da redação é a interpretação do tema. Então vamos aproveitar que a gente está trabalhando aqui a interpretação de texto e vamos pensar no planejamento da redação. Então esse mapa aqui, espero que vocês identifiquem calmamente e à medida que vocês conseguirem fazer, vocês postem foto lá no nosso grupo. Pessoal, então essa foi a segunda semana do nosso Plano de Estudo Tutorado, volume 6. Espero que vocês estudem bastante, se esforcem, acreditem mesmo nos estudos de vocês, porque todo o nosso esforço na vida sempre é recompensado. Tá joia? Um abraço, fiquem com Deus, até a próxima.